Olá, bom dia. Meu nome é Brenda Alves. Eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Imunomodulação no Instituto de Biofísica e sou orientada pelo professor Célio Geraldo Freire de Lima e coorientada pela doutoranda Joyce Cristina. E o trabalho que eu vou apresentar hoje tem por tema o acúmulo de células supressoras de origem mieloide durante a criptococose experimental. Bem, o Cryptococcus neoformans é um fungo oportunista que no ambiente é comumente encontrado em árvores, no solo e na excreta de aves. E ele é o agente etiológico da criptococose, que é uma infecção que afeta majoritariamente indivíduos imunocomprometidos e que se estabelece através das vias aéreas, por meio da inalação de esporos do fungo, que então se alojam nos alvéolos pulmonares, dando início a uma infecção pulmonar, que pode se disseminar para outros órgãos e tecidos e, em quadros mais graves, atingir o sistema nervoso central, podendo levar o indivíduo a óbito. Bem, uma das características marcantes desse fungo é a presença de uma cápsula polissacarídica que atua também como um dos seus fatores de virulência e que é composta principalmente por dois polissacarídeos. A glucuronoxilomanana, ou GXM, representa 88% dessa cápsula, e a galactoxilomanana, ou GALXM, que representa 10% dessa cápsula. Aqui à direita nós podemos observar uma imagem representativa das estruturas do fungo, e aqui abaixo três imagens que representam a estrutura da cápsula. Em A é uma microscopia de fundo claro utilizando nanquim. Em B é uma microscopia de varredura, uma microscopia eletrônica de varredura, e em C uma microscopia de fluorescência. Bem, já se tem relatado na literatura que esses componentes capsulares purificados, eles apresentam um efeito imunomodulador e, no caso de GAU-XM, ele apresenta o efeito mais imunoprotetor, desencadeando eventos, de caráter pró-inflamatório, enquanto que GXM é mais caracterizado como imunossupressor, desencadeando então eventos anti-inflamatórios. E uma vez que tanto o fungo quanto os seus componentes capsulares, eles são capazes, seus componentes capsulares purificados, são capazes de induzir uma resposta imune que inclui o recrutamento de diversos tipos celulares, imagina-se então que eles talvez sejam capazes também de recrutar as MDS6, que são as células-alvo desse projeto. Bem, a célula supressora de origem mieloide, ou MDS6, são uma população de células imaturas que morfologicamente são caracterizadas pela presença de um núcleo circular e de um citoplasma escasso. E esse grupo de células, ele se divide em outros dois grandes grupos. As que são fenotipicamente similares a monócitos, são chamadas de MDS6 monocíticas ou MDS6. E as que são fenotipicamente similares a neutrófilos são chamadas de MDS6 polimorfonucleares ou PMN-MDS6. Bem, inicialmente essas células elas foram descritas no contexto do câncer, mas já se tem descrito na literatura a presença dessas células em diversos outros contextos em diversos outros contextos inflamatórios, com uma atividade que, como o próprio nome das células já indica, supressora sobre o sistema imune. E aí, dependendo do contexto, essa atividade supressora, ela pode ter um caráter mais deletério, no caso, prejudicando o indivíduo, ou ela pode ter um caráter mais benéfico, contribuindo para a resolução desse quadro inflamatório. E aí, baseado em um artigo de 2012, no qual foi observada a presença de MDS6 na infecção por pneumocites,
O objetivo geral desse projeto, então, é avaliar e caracterizar o recrutamento de MDS6 pela infecção com Cryptococcus neoformas, utilizando a cepa virulenta B3501 e a cepa avirulenta CAP67. Para isso, foram utilizados camundongos balbicê. Esses animais foram, então, infectados, como eu disse anteriormente, com a cepa avirulenta CAP67 ou com a cepa virulenta B3501, através da via intrataquial, com 5 vezes 10 a sexta células do fungo, e após 24, 48 e 72 horas, foi realizado um lavado broncoalveolar. Além disso, também foi feita a infecção peritoneal desses animais, com 5 vezes 10 a quinta células do fungo, e 4 e 8 horas após o início da infecção, foi realizado um lavado peritoneal. Esse material coletado foi, então, utilizado para realizar as técnicas de citospin, de citometria de fluxo e para ensaios de proliferação. E aí, com a análise no microscópio do lavado broncoalveolar e do lavado peritoneal desses animais infectados, foi então possível observar a presença de células MDS6, que no caso são essas células parecendo umas rosquinhas, em ambos os sítios de infecção, tanto no lavado broncoalveolar quanto no lavado peritoneal. E além disso, elas também foram observadas na infecção causada tanto pela cepa avirulenta CAP67, quanto na infecção causada pela cepa virulenta B3501, desde momentos mais iniciais da infecção, no caso 24 horas após o início da infecção, e também a partir já de 4 horas após o início da infecção. Em seguida, esses materiais coletados eles foram analisados através da citometria de fluxo e foi possível observar que essas MDS6 recrutadas para ambos os sítios de infecção, no caso, sítio intraperitoneal e no sítio de infecção intratraqueal, foi possível observar que elas apresentaram marcadores que já foram descritos na literatura como marcadores típicos de MDS6 polimorfonucleares, que no caso é CD11B positivo, LY6G positivo e LY6C low. Com esses resultados, então, é possível sugerir que a cepa avirulenta e a cepa virulenta, ambas são capazes de recrutar MDS6 polimorfonucleares, e esse evento é independente do sítio de infecção. Em seguida, foi analisado o efeito supressor dessas MDS6 sobre a resposta imune no contexto da criptococose, e aí foi possível observar que os animais, no caso que foram infectados com a cepa avirulenta CAP67, eles não apresentaram uma diferença significativa na supressão da proliferação de linfócitos T, quando em comparação com o grupo controle, enquanto que os animais que foram infectados com a cepa virulenta B3501 apresentaram uma supressão significativa da proliferação desses linfócitos T quando em comparação com o grupo controle, perdão. E a partir desses resultados, então, é possível sugerir que somente as MDS6 polimorfonucleares que foram recrutadas pela cepa virulenta B3501 apresentaram uma atividade supressora. Portanto, é possível, então, concluir que a cepa avirulenta CAP67 e que a cepa virulenta B3501 são ambas capazes de recrutar MDS6, que essas MDS6 recrutadas, elas apresentam marcadores típicos ou relatados já na literatura como típicos de MDS6 polimorfonucleares, e que esse recrutamento de células é independente do sítio de infecção.
Além disso, também é possível concluir que somente as MDS6 polimorfonucleares que foram recrutadas pela cepa virulenta apresentaram uma atividade supressora sobre a proliferação dos linfócitos T, enquanto que as MDS6 recrutadas pela cepa A virulenta não apresentaram essa mesma atividade. Bem, isso é tudo e muito obrigada.